Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Por cá, professor Tiago Cordeiro, vamos aqui iniciar uma série aqui com vários vídeos da Lei de Execução Penal, tá certo? Focado no concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. Então você que almeja essa preparação, fica ligado, se liga nas dicas. Nós vamos trazer muitas coisas aqui, tanto parte de teoria como parte de questões. Então vamos lá, olha só. Nesse primeiro vídeo, eu vou trazer com vocês aqui assunto pertinente ao nosso artigo 1º da Lei de Execução Penal 7.210 de 84. Fica ligado, olha só. No artigo 1º, ele já vem dizendo aí o seguinte, que é que ele já nos traz. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença. Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Professor, o que seria isso? O que seria essas disposições de sentença? O que seria essa decisão criminal? O que é que significa isso? Quando nós temos uma sentença por parte do juiz, quando nós temos uma sentença, significa que nós já temos o quê? Uma condenação. Significa que nós já temos uma condenação. Tá certo? Então, quando fala em sentença, nós já temos uma condenação. Quando fala em decisão criminal, quando a lei ela fala em decisão criminal, significa que ainda não há uma condenação, mas o juiz achou por bem aplicar, por exemplo, uma medida cautelar, uma prisão preventiva, por exemplo, né, como medida de forma cautelar para não atrapalhar o bom andamento das investigações ou para aquele suposto autor do crime não fugir ali, não se ausentar ali da comarca, tá certo? Então, o que acontece aqui? Como medida cautelar, o juiz ele aplica uma decisão criminal e faz, por exemplo, o pedido aí de uma prisão preventiva. Então, nesse caso, nós estamos falando de um preso provisório. Preso provisório, que é ele que vai receber essa medida cautelar, essa prisão preventiva. Como assim, professor? Então, olha só, vamos lá. Exemplo, ó. Exemplo. Quando eu falo em condenação, significa que o sujeito já foi condenado, o juiz já disse, olha, realmente foi ele que cometeu o crime e aplica uma condenação para ele. Então, esse preso, ele vai ser chamado de preso condenado, tá? E aí ele já vai começar a cumprir a sua pena, tá? Quando eu falo em decisão criminal, é quando o juiz ele já tem ali supostamente vários indícios de que foi aquele cara realmente que cometeu o crime e aí ele faz o pedido da prisão preventiva como medida cautelar. Então, nós vamos ter presos condenados e vamos ter presos provisórios, tá certo? Então, é isso que dispõe aí o artigo 1º. Ou seja, a gente já pode perceber que a LEP, tá? Que a Lei de Execução Penal, ela vai ser aplicada, a LEP, tá? A LEP, portanto, ela vai ser aplicada para ambos os casos. Ela vai se aplicar tanto para o preso condenado, como também para o preso provisório, tá certo? E olha o que ela diz mais aqui. Olha o que ela diz mais aqui. Proporcionar condições para harmônica integração, o quê? Para harmônica integração social do condenado e do internado. Ou seja, quem é esse internado, professor? Quem é esse internado? O internado, pessoal, é o sujeito que cometeu o crime, mas, por exemplo, não pode receber uma pena. Ele vai receber, portanto, uma medida de segurança. Ele vai receber, portanto, uma medida de segurança. E quem é esse daí, professor? Quem é esse internado que recebe uma medida de segurança? Olha só, nós temos sujeitos que cometem um crime, cometem um fato tido na lei como crime. Esse sujeito, por sua vez, por exemplo, ele pode ser que ele não seja passível de receber pena. E aí, a esses sujeitos que não podem receber pena, mas cometem um crime, nós dizemos que eles são inimputáveis. O que é isso, professor? Inimputável é o sujeito que comete um crime, mas não tem capacidade de receber pena. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos é o cara que é doente mental, por exemplo, e ele não tem, no momento da conduta criminosa, ele não tem a capacidade de discernimento.
a capacidade de entender o caráter ilícito do fato criminoso que ele cometeu. Então, se ele não tem essa capacidade de discernimento no momento da conduta, ele estava totalmente fora de si, ele não pode receber pena porque ele tem uma doença mental. Então, para esse cara, não adianta eu simplesmente aplicar uma pena. Eu tenho que aplicar uma medida de segurança, por exemplo, uma internação, para que ele passe por um tratamento psiquiátrico, certo? Então, essas pessoas, um dos tipos de inimputáveis, tá certo? São esses sujeitos que são doentes mental, tá? Então, por exemplo, essa lei, a lei de execução penal, ela vai se aplicar, além de ser aplicada para o condenado, tá? Para aquele que já tem uma sentença transitada em julgado, ela também pode ser aplicada para o preso provisório através de uma decisão criminal, onde o juiz ele vai fazer o pedido de uma prisão cautelar, como por exemplo uma prisão preventiva. A LEP também se aplica não só ao preso condenado e provisório, ela se aplica também ao internado, aquele que está sujeito a uma medida de segurança, tá certo? Uma observação importante que você precisa saber e levar para sua prova. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo da LEP? Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo da LEP? O sujeito ativo vai ser aquele que executa a pena. Quem é que executa a pena? Quem é que tem a pretensão? Quem é que tem a intenção de punir alguém que cometeu o crime? É o Estado, muito bem, o Estado. Então, o sujeito ativo da LEP é o Estado, tá certo? Já o sujeito passivo da LEP, aquele que recebe a pena, vai ser chamado de sujeito passivo. Pode ser, como nós já vimos, o preso, tá? Pode ser o preso e pode ser o internado, tá? Que ele vai receber uma medida de segurança. E esse preso, lembrando, ele não necessariamente vai ser um preso condenado. Pode ser um preso condenado, e pode ser um preso provisório, tá certo? Aquele que está submetido a uma medida cautelar, tá? Outra observação importantíssima, anote. Essa observação também é muito importante. O menor infrator não é sujeito passivo da LEP. O menor infrator não é sujeito passivo da LEP. Professor, por que o menor infrator ele não é sujeito passivo da LEP? Por que então, professor, que ele não é sujeito passivo da LEP? Porque para o menor infrator, eu vou aplicar as medidas socioeducativas que estão previstas em uma outra lei. Qual seria a lei? O ECA, tá certo? Ou o SINASE. Então, o menor infrator, ele vai estar, se ele cometer um ato infracional análogo a um crime, ele vai estar sujeito ao ECA ou ao SINASE. Então, o menor infrator não é sujeito passivo da LEP, beleza? Leve isso para a sua prova. Lembre bem, tá? A LEP, ela abrange tanto o preso condenado como o preso provisório, mas também vai estar aí focada também no internado, que é aquele camarada que está sujeito a uma medida de segurança, porque ele não pode receber pena, e o menor infrator não é sujeito passivo da LEP, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desista dos seus sonhos.